Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, bem-vindo a mais um curso. Sou Alex Clemente. Vou ministrar o segundo módulo, o RH 135, CentOS 7 System Linux Administration 2, voltado à certificação RHCSA, Red Hat Certified Administration, na versão 7. Bom, minha formação acadêmica: cursei de gestão financeira, um semestre completo pela Universidade de Ibirapuera no ano de 2012, no qual fiz o trancamento. Devido a ter migrado de curso, eu migrei para tecnologia em redes e computadores pela Faculdade de Sumaré, no qual me formei em 2015. Pela Sumaré fiz os cursos IT Essentials, preparatório para certificação IT Essentials da Cisco, o curso CCNA Exploration, a parte fiz o curso de Windows Server 2008 e 2012, fiz o curso de LPI 1 e 2, C1 e C2, realizei o curso do RHCSA na versão 6. Meu contato aí, o alexbmw00@gmail.com, o clementesilva@uol.com.br, para quem quiser entrar em contato comigo. Minha experiência profissional: iniciei na área de TI pela Dedic GPTI como técnico de CFDesk 1. Depois de um tempo fui promovido a CFDesk nível 2. Depois essa mesma empresa foi adquirida pela Todo Soluções e Tecnologia, qual eu fui promovido a operador sala técnica, suporte técnico NOC e por último analista de suporte Linux. Em meado aí do ano 2014, encontrei uma oportunidade de trabalho na UOL para analista de operações Linux, o qual eu mudei de empresa e estou lá até hoje. Também sou instrutor Linux e Open Source. Ministrei o curso de monitoramento de rede com Nagios Core 4.1.1, Nginx 1.8 alta performance no CentOS 7 e Debian 8. A parte 2.4 na versão mais atual também, alta performance no CentOS 7, tuning de MySQL versão 5.1 e 5.6 no CentOS e Debian. O curso RH 124, o primeiro módulo, Red Hat Enterprise Linux versão 7, e o módulo mais avançado, o segundo módulo, RH 135 na versão 7, que é esse que eu estou apresentando. O objetivo do curso: o curso o CentOS 7 System Linux Administration 2 fornece a capacidade para os alunos que querem se tornar administradores de sistemas Linux experientes, pois ele aborda e apresenta os principais conceitos e práticas que um bom sysadmin precisa saber para manter e administrar um ambiente corporativo de alta criticidade, e abordando as melhores práticas. Ao término do curso, o aluno estará capacitado a prestar a prova RHCSA, o qual, durante o curso, é abordado na prática tudo o que é cobrado na prova RHCSA na versão 7. Bom, nossa introdução: definição de layout de disco, utilizar esquema de LVM, tipo de file system ST4, utilizar aí depois algumas passões em XFS. O XFS é o padrão do CentOS 7. Abordar o processo de pós-instalação, processo de hardening, de configuração, customização, plano de performance, segurança, entre outros tópicos. Conceito e prática de linha de comando, comandos avançados,
comandos poucos conhecidos do PS, que você pode interagir fazendo filtragem de tempo de start de processos, consumo de CPU por processo, memória, somatória de processo de memória sendo utilizada por um processo integrando isso com uma WK, os comandos find, qual vamos mostrar aí mais para frente, gerenciamento de arquivos, trabalhando com arquivos também, gerenciamento de grupos e usuários, controle de acesso e permissão a arquivos, gerenciamento e controle de daemons com o novo utilitário, o systemd, que é o substituir o init. Vocês vê qual o systemd tem agora o processo 1, que é o pai de todos os processos, e o gerenciador de daemons é o systemctl, novo utilitário. Segurança do serviço SSH, análise de log, o novo utilitário é o padrão, o journal, o qual faz a análise e leitura de logs com os argumentos passados para ele também. Arquivar e enviar arquivos entre sistemas Linux. Instalação e gerenciamento de pacotes. Bom, processo de instalação. Por que usar o CentOS Session, que é o mais atual? Arquitetura 64-bit. Criar uma máquina virtual, utilizar o VMware. Passionamento de disco, escolha de file system. E validar a instalação ao término. Automatizar a instalação com Kickstart, ou seja, todo Red Hat, o CentOS que é instalado, é criado um arquivo chamado anaconda ks.cfg. Aqui ficou uma vírgula, é .cfg, eu acabei escrevendo errado. O anaconda ks.cfg, o qual contém todos os parâmetros qual foi passado durante a instalação. Ele armazena essa informação. Posso editar esse arquivo, disponibilizei ele em um NFS e utilizei ele como um espelho para a instalação de novos servidores. Ou seja, toda a configuração que eu fiz manual fica dentro desse arquivo e não preciso configurar isso manualmente. Apenas aponto o arquivo e ele vai utilizar toda a customização e toda a configuração a qual eu realizei durante o processo da primeira instalação. Aí vamos editar o arquivo, né? definir a senha e o usuário, qual vamos utilizar aí, qual terá acesso ao sudo. Editar o layout de disco, posso editar isso direto dentro do arquivo. Tamanho do LVM, nome do LVM, ponto de montagem, entre outros. Editando file system, st4, xfs, zfs, enfim. E por fim realizar a instalação, né? E concluir a instalação. Aqui é o processo de pós-instalação, ficou com o mesmo título, automatização da instalação, que é o processo de pós-instalação do servidor, né? Configurar a rede do servidor, configurar o hostname, o FQDN, que é o Full Qualified Domain Name, ou domínio totalmente qualificado, customizar o bash, colocar aí alguns mask, o history, customização do PS1, que é o prompt de comando, etc, entre outros, configurar aliases, instalação dos pacotes para administração do sistema, instalar aí o TCP dump, nmap, hdparm, iotop, htop, procmail, gzip, targon, zip, entre outras séries de pacotes necessários para a administração dos sistemas rsync, ssh, telnet. Alterar o limite de processos a nível soft, que é o limite de aviso, e o limite rádio, que é o limite máximo, no limite.conf. A ideia é preparar esse servidor é mais ou menos da seguinte maneira: configurar uma vez e rodar tudo o que você precisar, independente se é em pequena ou grande escala. O servidor vai ter capacitado para isso. Tanning de memória no servidor, tanning TCP, de redes, etc. no arquivo cctl, com a série de customizações para tráfego intenso e desempenho máximo. Tanning do arquivo SSH, configurar esquema de ban de login, bloquear acesso do usuário root, possível alteração de porta, entre outros. Instalar as dependências, né, para instalação do VMware Tool, como estamos trabalhando numa VM. Desativar serviços desnecessários com cctl, para evitar que fique gerando processos e conexões abertas desnecessárias. Inclusive, desativando isso, melhora até a performance do servidor. E por último, restartar o servidor e validar a instalação, caso
com algum problema, realizaremos o troubleshoot. Comandos do shell e systemctl, né? O que é um shell, né? O shell é o interpretador de comando, o qual ele faz a interface aí com o usuário e o kernel. O kernel valida se aquele comando realmente procede, se aquele comando é válido. Se aquele comando é válido, ele repassa isso para o hardware e o hardware retorna. Caso não, ele vai devolver para o usuário com alguma mensagem que o comando é inválido, enfim. O bash é o Burn Again Shell, é o shell default em ambiente Linux. Em ambiente Unix, padrão é o KSH. Existem vários tipos de shells aí no Linux. Varia muito de acordo com a versão e distribuição. Para fazer uma listagem de todos os shells disponíveis no Linux, você pode listar isso no cat no /etc shells. Lá vai apontar todos os shells disponíveis. Inclusive alguns são links simbólicos. O SH pode ser link simbólico para o dash, para o bash, enfim. Varia da distribuição. A listagem dos shells disponíveis no sistema 7. As variáveis do ambiente, né? Tem o /etc environment, os profiles também. Bash RC do /etc, que primeiro ele vai constar, né, no diretório do usuário. Tem o bash RC, o bash logout, o bash profile. Se tiver, ele vai usar ele como default. Caso não, ele vai procurar isso no /etc. Diferença entre shell do root e o usuário comum, né? Na verdade é o prompt aí, né? O qual cifrão indica que o usuário ele está como um usuário comum. E o tralho, né, o sustenido, o jogo da velha, ele indica que o usuário está como root na shell, está com shell de root. O histórico de comandos, né, no history, o hist formato o qual eu vou exportar aí datas e horas, minutos e dia de quando foi executado o determinado comando. O shell do usuário customizado, aliases do bash RC do usuário e do sistema, e utilizar a ajuda do sistema, né, os man, info, help. Linguagem de programação AWK para fazer filtragem de colunas, somatórias, entre outras séries de questões. Comando cut, que seria para pegar um determinado campo ou coluna, também utilizando com delimitadores. O AWK também utiliza com delimitadores. O cut trabalha mais ou menos igual. Comando sed para substituir, encontrar e substituir ocorrências por linha ou por todo conteúdo, por todo argumento encontrado dentro de um determinado arquivo. Passo WD, alterar senha, entre outros. Comando grep, fgrep, egrep, que seria um grep estendido. Top, para visualizar a carga de CPU, uso de memória, processos, tempo de uptime, enfim. Htop um pouco mais elaborado com os gráficos e mais comandos subsequentes. Comando sort para ordenação, sort-h, nas novas versões trabalha com ordenação de unidades. -n trabalha com ordenação por ordenação numérica. -rn por ordenação recursiva. tr, que esse é um tratamento aí, né, de informação. Posso utilizar inclusive vários escapes aí. Posso utilizar escape, tabulação, entre outras séries de opções. Command state, visualizar os status do arquivo, quando foi criado, quando que foi acessado, quando que foi modificado. Comando file, para determinar que tipo de arquivo se é um arquivo de logconf, um arquivo ASCII, se é um arquivo de data, enfim, para determinar qual tipo de arquivo, entre outros. Comando find, mtime, né, que é o mais. O mtime trabalha com dias, o time trabalha com dias. Mtime é que o arquivo tem mais de determinados dias. O arquivo foi acessado ao mtime, né, que tem mais de um exemplo. Mtime mais um, arquivo com mais de um dia. Time mais um, arquivo que foi acessado há mais de um dia. Ctime, arquivo que foi modificado há mais de um dia. O menos é o inverso, né? Não é mais. No caso, se eu colocar menos, ele vai identificar que é menos de um dia. Ou seja, tudo que eu falei referente a mais, se eu colocar o sinal de menos, eu vou estar melhor. Eu estou colocando o argumento como menos de um dia. O mmin é para mais minutos.
arquivo que contém mais de 1 minuto, acessado há mais de 1 minuto, criado há mais de 1 minuto, colocando o argumento menos, menos de 1 minuto, acessado a menos de 1 minuto e criado a menos de 1 minuto, modificado também. O comando exec, né, qual ele vai colocar argumento, o finder vai encontrar isso. Posso também listar por tipo, né, type de diretórios, type ref de file, arquivo, e type rel de link simbólico, e executar um comando em cima disso. Colocar um exec, abrir e fechar aspas e colocar aí um escape, ponto e vírgula. Gerência de processos e serviços com o systemd no sysctl. Tem aí o list units para listar todos os arquivos, list unit file para fazer uma listagem mais simples, listar dependência, fazer daemon reload, listar aí daemon no sistema, alternar um label no momento, o isolate, pegar um label padrão, né, o get default profile, também setar um label default, o set default, habilitar um daemon, o enable, disable, verificar se o daemon está ativo, entre outras séries de opções. Gerência de usuário em massas. O grupo ADD adicionar usuário, adicionar um grupo, o grupo ADD, user ADD adicionar usuário, base WD alterar a senha do usuário e manipular informações aí referente à senha do usuário. Adicionar o grupo primário para todos os usuários, né? Criar um grupo e adicionar todos os usuários para um determinado grupo. Fazer uma listagem de 50 usuários a serem criados, isso de forma simultânea, utilizando aí alguns coringas aí. Utilizando o loop for para criar esses 50 usuários simultaneamente. Alterar a senha de todos os usuários simultaneamente. E expirar a senha dos usuários e forçá-los a alterar isso no primeiro login de forma simultânea. Ou seja, o que eu faço para um usuário eu vou fazer para 50 da mesma maneira. Só um comando mais extenso, mas isso da mesma maneira. Edição de arquivos com o VI, né, e o Vim. O Vim é o melhorado. Criar um arquivo, né? Vi mais barra palavra, ou seja, abrir o arquivo em determinada palavra. Vi mais o número da linha, abrir o arquivo em determinado número da linha. Modo de visualização, modo de inserção, qual vou inserir informações, e modo de execução, qual vou colocar aqui um ESC, shift 2 pontos, cifrão, e vou executar um determinado comando. Copiando linhas e letras, né? Tem o Y3, Y, para colocar uma linha em um buffer do VI e colar isso em outro arquivo. DD apagando a linha completa. Comando A para o final da linha. A inserir em inserção a partir da linha da letra atual. Tem o comando I maiúsculo, I minúsculo, R, J, H, G, enfim, uma série de opções aí tem no VI. Substituição de sentença funciona mais ou menos como se fosse o sed. Numeração de linha, o set no bear, o set no number para desativar a numeração de linha. Syntax on, syntax off, habilitar sintaxe ou desativar a sintaxe no VI. Salvar arquivo, né, o X, Shift ZZ, WQ e forçar a saída com o exclamação. Salvar o arquivo com nome diferente, caso queira salvar com nome diferente, o arquivo também não exista. Vou salvar o arquivo com um nome. Processamento e filtragem de texto, né? O que é um caractere? Um caractere é qualquer coisa imprimível, né? Qualquer coisa que eu posso visualizar, né? Um grep eu posso trazer qualquer coisa referente a isso. Um metacaractere já é um pouco mais diferente, né? Um metacaractere eu posso trabalhar aí com coringas, na verdade, né? Com um asterisco, uma interrogação que identifica que é um caractere, um mais, né? Um mais alguma coisa, identifica que aquele caractere tem uma ocorrência uma ou mais vezes. Trabalhei isso com também interrogação, já falei, né, no caso. Trabalhar com o cifrão, com o jogo da velha para me identificar, né, linhas comentadas, o cifrão para identificar fim de linha, enfim, uma série de opções que eu posso trabalhar isso. O que é uma expressão regular? Uma expressão regular é qual eu posso trabalhar com, na verdade, mais com agrupamento de expressão, né? Vou estar colocando aí um abre parênteses 0 a 9, intervalo de números, ou intervalo de 1 a 3, fecho isso,
E ainda faço e verifico se essa ocorrência é repetida, tem que ser repetida, ou quero que me traga o resultado seja repetido de 1 a 3 vezes. Eu posso trabalhar aí com chaves, né? Vou colocar em um intervalo de 1 a 3 ou de 3 traços, enfim, vou colocar aí na faixa que eu quero. Vou estar trabalhando aí com um conjunto de expressão, né? Uma expressão regular. Aí eu tenho o esquema de classe, o significado e conteúdo. Posso trabalhar aí com alnum, alpha, upper, lower, né, para sentenças maiúsculas e minúsculas, entre outros. Comando grep "-w", né, de word list. Grep "-w" de word list, ele me mostra aquela ocorrência que casa com aquela palavra e a linha mesmo, e no caso a linha a linha que foi encontrada, né? A palavra e a linha que a segue com o conteúdo da linha. O grep "-o" é de only, ou seja, mostra apenas aquela palavra. Mostre apenas aquela palavra, embora que seja repetida mais vezes, mas que seja apenas aquela palavra. E já o grep "-x", o grep "-x" ele mostra apenas aquela palavra que esteja sozinha em uma determinada linha, ou seja, aquela palavra tem que existir mais apenas em uma linha. O grep "-n", para numeração, o grep um concatenado aí, né, para indicar o início de linha, o "-v" de não mostrar um determinado resultado. Tem o fgrep, que seria o grep falho, e grep, que seria o grep "-e", maiúsculo, etc. Tem filtragem de logs, vou utilizar alguns exemplos, né, filtragem de logs com dia, hora, minuto, segundo, comando executado. Integrar isso com o comando cut, awk sort, tr, entre outros. Isso exemplos práticos durante o curso. Agendamento de tarefas com cron e AT. O AT é um daemon utilitário para executar o comando apenas uma única vez no futuro. Vai executar apenas isso uma vez e não de forma periódica. O cron é utilizado para executar isso de forma periódica, seja por hora, minuto, hora, dia do mês e dia da semana. Vamos configurar agendamento de tarefas futuras com AT, rotina de tarefas com o cron para minutos, hora, dia do mês, semana, cron do usuário e cron do sistema. Gerência de prioridade de processos, né? O comando nice para iniciar um processo. Qualquer processo iniciado pelo nice, pelo comando nice, tem prioridade padrão 10. Renice para reiniciar a prioridade de um processo. Comando top também para reiniciar a prioridade de um processo. A maior prioridade possível no Linux é -19, aqui acabou passando aliás, maior prioridade que aqui ficou errado. A maior prioridade possível é -20, ou melhor, desculpa, a maior prioridade, tá certo? A maior prioridade é de -1 a -20, né? Que é a partir do número negativo indica que a prioridade é uma prioridade maior. -20 é a prioridade máxima. Menor prioridade entre 0 a 19. A menor prioridade de todos é -19. Quanto maior o número for positivo, menor a prioridade. Quanto maior for o número negativo, maior prioridade. Prioridade padrão do NICE, né, que eu já comentei, é 10. Prioridade do systemd init, qual o sistema x86 que utiliza o init, é prioridade 0. Qualquer processo iniciado pelo init ou systemd tem prioridade 0. Processo iniciado pelo NICE, prioridade 10. Gerência de acesso a arquivos com ACL, né, o Access List Control. O que é um ACL no File System? Um ACL é o qual eu posso utilizar para setar um usuário dono e um grupo dono de um determinado arquivo ou pasta. Porém, isso não ficará de forma visível, né? Se eu colocar um ls num barra diretório, um exemplo, ele vai mostrar que o root, o usuário e o grupo root é o proprietário. Porém, vai ter um símbolo lá de mais, né? O mais indica que tem ACL naquele arquivo. Eu, com o usuário a Clemente, eu posso entrar dentro dessa pasta, mesmo sendo do root. Por quê? A ACL está configurada apontando para o meu arquivo.
como se eu fosse o segundo dono daquele arquivo, né? O dono primário é o root e o segundo dono aí na CL sou eu e o grupo, enfim. Verificando se tem suporte ACL, posso utilizar o dump to FS ou o turn to FS. Remontar a partição com suporte ACL, posso também colocar isso no FSTab para deixar de forma permanente, caso a máquina reboot ou alguém faça remount na partição. Configurar acesso dos usuários, né, com o comando setfacl -r-u, e para grupos -r-g. Configurar para outros, né, com -o de others. Listando os donos, grupos e permissões do arquivo com o comando getfacl. Posso fazer restore de permissão, né, backup e restore de permissão, e testar com usuários e grupos. Gerência de segurança com C-Linux. O que é o C-Linux? O C-Linux é um gerenciador de acesso, principalmente aplicação, né? Um gerenciador que trabalha muito com contexto, com políticas, né? Ou seja, um exemplo, uma aplicação, ele permite que o usuário, o solicitante, tenha acesso à aplicação, porém de maneira alguma ele permite que ele tenha acesso ao fonte daquela aplicação, ao código fonte. Supondo que a aplicação tenha alguma vulnerabilidade e o cara conseguir rodar um exploit ou meta-exploit para obter alguma informação do código, ele não vai conseguir, porque o C-Linux bloqueia isso. O C-Linux foi desenvolvido, né, pela NSA, que é a National Security Agency dos Estados Unidos, e é padrão no CentOS e no Red Hat. Por padrão ele vem ativo. Para quem não tem muito conhecimento com C-Linux, geralmente é desabilitado ele, né? Ele é uns 80% responsável por problemas de bloqueio, de coisas que não funcionam devido a bloqueios, enfim. Para trabalhar com o C-Linux ativo no servidor, é necessário saber as políticas e os contextos que se aplicam a determinado tipo de arquivos. Isso será abordado na prática durante o curso, com exemplos de várias aplicações diferentes. Listando os contextos dos módulos disponíveis, aplicar contexto eu tenho chcon, restaurar um contexto, um restorecon, setcbu para setar aí para permitir conexões aí referente a redes, e o cmanage, entre outros. 6 estados, pegar os estados Linux, getinforce, verificar se o Linux está ativo ou não durante o boot. 1 indica ativo, 0 indica desativado. Esse alert, o SALERT que vai listar os logs no arquivo do /var log audit log, todas as informações de logs que foram salvos lá, ele vai ler essas informações. O enforcing, isso posso passar aí isso já me traz a informação se está em modo enforce ou permissive. Isso eu também configuro no /etc sysconfig C-Linux. Coloca lá o C-Linux enforce, ele vai trabalhar de modo ativo, né? O permissive, ele vai apenas logar informações, mas não bloqueia. E modo disable, ele não loga nenhuma informação e nem bloqueia nada. Gerência de web server. Instalar a parte 2.4 suas dependências. Faça uma listagem aí dos principais arquivos de configuração. Criar um index HTML simples. Liberar acesso via Firewall CMD. Firewall CMD é o padrão aí, né, de referente a que é o substituto do iptables no CentOS 7 e Red Hat 7. Eu trabalhei com o Firewall CMD, o ADD, né, permanente, _post, service ou aliás o ADD _ADD, port ou service, e colocar qualquer serviço, qualquer porta e o protocolo. Aplicar um contexto C-Linux, um HTTPD, syscontent_t, um exemplo de contexto C-Linux para Apache. Testar o acesso à página do web server, habilitar e desabilitar a Apache no boot via sysctl, né? Colocar o enable para habilitar o serviço e disable para desabilitar, que é o alternativo aí ao chcon. Gerência de FTP, né? O File Transferência Protocolo, o protocolo de transferência de arquivos. Utilizar o VSFTPD, que é Very Security, o protocolo, o FTP muito seguro, padrão aí no CentOS. Está a configuração do VSFTPD. Configurar a listagem de usuários bloqueado ao acesso por padrão. Ele bloqueia o usuário bin root no próprio processo de instalação. Posso fazer essa listagem dos meus usuários do arquivo pass.wd
e jogar isso em uma blacklist e remover apenas os usuários que eu quero que tenha acesso, ou criar um arquivo separado com usuários que eu quero que tenha acesso. Liberar os usuários ao FTP efetivamente, habilitando e desabilitando o acesso de anônimos, se eu quero ou não que os usuários anônimos acessem no servidor. Configurar banner, a mensagem para quando alguém tentar realizar acesso. Liberar o acesso no Firewall, que é a porta 21 de recebimento e a porta 20 de envio, né? Que é o FTP Data. Aplicar um contexto Selenium, um home dir, um contexto nesse cara. Habilitar ou desabilitar o VSFTPD no boot via cctl, enable ou disable. O enable para habilitar e o disable para desabilitar. Fazer um teste com o usuário liberado no FTP e o upload de um arquivo, né, simples. Envio e o upload, o download e o upload de um arquivo simples. Né. Gerência de banco de dados, né. Instalar o MySQL 5.6 Community Server. Listar o principal arquivo de configuração my.cnf, contém aí as principais diretivas para realizar performance. Definição de usuário, administrador e a senha do usuário. Instalar as databases em modo secure, o MySQL Secure Install. Criar database e configurar acesso com autenticação. Um flush de privilégios, logar com o usuário criado, fazer uns testes, dar um select no MySQL. Liberar acesso externo, né, file CMD porta 3306. Aplicar um contexto Linux, para MySQL, é o MySQL de _db_t. E a mesma coisa, habilitar ou desabilitar esse cara durante o boot. Gerência de DNS e DHCP. Né? O ACL no named, né? O Access List Control, ou seja, quero apenas que uma determinada rede faça query no meu servidor DNS, tenha acesso, né? Faça consultas no meu servidor DNS. Adicionar uma zona master com DNS reverso, fazer o teste também. Configurar uma zona com autoridade, né? Uma SOA. Utilizar o esquema de origem, TTL, time to live, tempo de concessão, entradas, né, do tipo SOA para autoridade, tipo A, entrada de IPv4, AAA, entrada de IPv6, entrada de texto, TXT, NS, name server, CNAME, canonical name, entre outros. MXSD para Mail Exchange, para servidores de e-mail. Configurando a zona reversa. Na zona reversa, o SOA, né? PTR, que é o reverso desse cara, entre outros. Testando o DNS com os clientes Linux e o Windows. Habilitar ou desabilitar esse cara durante o processo de boot. Instalar o DHCPD, que é o Dynamic Host Control Protocol, qual vai fazer o controle controle de gerenciamento de endereço IPs e concessão de IPs para clientes dentro da minha rede. Adicionar um range com autoridade, né, o autoritário. Esse cara, para distribuir, ele tem que estar com autoritário. Entrada de DNS router, tempo de concessão dentro desse arquivo, como já temos o DNS, então já vou fazer o apontamento desse DNS para os meus clientes aí DHCP. E associar o IP a um desses MAC address, né, colocar um endereço IP fixo. Gerência de proxy squid. Instalar o squid, listar o principal arquivo de configuração, liberando e bloqueando acessos a sites, né? Alguns blacklists, URLs, domínios, strings e extensões. Esquema de autenticação no Squid, permitindo acesso por usuário, proxy transparente. No Squid 3 utiliza o intercept, cache estrutura do Squid, liberar Squid via firewall CMD, trabalhando na 3128 porta TCP. Aplicar contexto Linux, testar regras, habilitar e desabilitar Squid durante o processo de boot. Acesso remoto no servidor com VNC, Virtual Node Connection, Virtual Network Connection. Instalar ambiente gráfico, usar o GNOME Desktop. Instalar o Tag VNC Server e Tag VNC, que é o client. Listando a configuração do VNC. O que mudou em relação aí ao CentOS 6 o CentOS 7? A configuração dele já não é mais no /c config o VNC lá. Agora no VNC Server, né? Tá num tá num lib lá no arquivo. /lib na pasta de gerência do systemd. Qual vou configurar
as informações de geometria do usuário. Editando o usuário de geometria no acesso do VNC View. Aqui acabo copiando o esquema de database do MySQL. Liberando acesso via file CMD, trabalha na 5901, o VNC. Aplicar um contexto C Linux, se necessário, ao VNC View. E testar o acesso com o VNC View, que é o client. Configurar o LDAP Client, né? Instalar o LDAP Client, NSS PAN também. Está a configuração do LDAP Client e fazer um setup simples aí com o althconfig-tui. Gerenciamento de disco com LVM, né? O Logical Volume Manager. Instalando ou listando o LVM2, né? Que é o pacote que tem que estar instalado no servidor. Adicionando um disco SCSI, fazendo ou reconhecendo, né? Discos a quente via scan, né? Um rescan no disco, não preciso desligar a máquina. Posso fazer um rescan desses discos a quente, fazendo leitura do SCSI ID, do LUM e do dispositivo Linux, SDA, SDB e assim sucessivamente. Formatando o disco para utilizar aí 2 exemplos com esquema MS-DOS ou GPT, aliás IGPT, né? Nos dois, utilizar os 2 esquemas aí. Criar um PV, um Physical Volume, né? Em VG, que é volume group, e um LV. Expandir um volume group, expandir um LV. Adicionando e removendo o disco de um volume group. Criando e deletando um logical volume. Montando os LVs via device e o WID. Posso fazer essa montagem no FSTab via o device e via o WID. Gerência de cota de discos. Disponibilizando o disco LVM para as cotas, né, fazer os testes. Verificando o suporte a cota nos discos. Remontando essas partições com suporte a cotas. Tem aí o USR cota para usuários e GRP cota para grupos. Quote check para criar o arquivo de a quota users e a quota groups. Add cota para editar as cotas para uma partição, colocando aí o "-u barra partição". Aliás, o "-u", isso mesmo, "-u" usuário e "-f", né, do ponto de montagem que eu quero fazer essa edição. O set cota para fazer esse via shell. Quote one, habilitar a quota fazer um reporte de cota para um usuário. Rep cota para um grupo de usuário ou um grupo mesmo. O limite soft, hard, testando essas cotas por usuários e por grupos e fazendo reporte para ambos os modelos. Armazenamento de arquivos com NFS, Network File System. Instalando NFS NFS Útilos. Configurando os diretórios para export, o export FS, não /etc. Listagem de hosts, né, com permissão de acesso ao compartilhamento. Até as permissões, né, de RW, Radio Reach, Async, né, para modo assíncrono, envio e recebimento, para modo sync, ou envio ou recebimento. No root squash, o root squash, por padrão, o NFS não permite aí acesso de root no NFS. Para que isso seja possível, eu adiciono a opção de no root squash. Tem um esquema de também no subtree check, para não checar subdiretórios aí. Exportando as partições, posso fazer restart ou export FS, utilizar o "-rf para exportar essas partições e forçar isso. "-r de exportar e o F de forçar. Liberando as portas de acesso ao NFS Server, né, trabalhando na 2049, o NFS Server e também na 111, o client. Montando as partições de clientes testando acesso, leitura, gravação e remoção de arquivo. Os comandos aí NFS state e NFS state para visualizar estatísticas de informação do NFS, estatísticas de I/O do NFS Server. Configurar Auto Mount, né, fazer uma referência do Auto Master, Auto MISC, Auto SMB e Auto NET. Armazenamento de arquivos com Samba Server. Instalar um Samba Server. Editar o arquivo smb.conf, habilitar a opção de browserable igual a yes, né, para que eu possa fazer essa navegação via Nautilus ou máquina Windows,
o Explorer. Diretórios públicos e privados, diretórios privados com autenticação. Adicionando usuário via SMB passo WD-A. Testar compartilhamento com autenticação. Montar as partições via CIFS Utils. E acesso via SMB Client. O SMB Client funciona mais ou menos como se fosse um FTP via terminal, né? Tem um esquema de GET, PUT, MPUT, MGET, enfim. Recuperação de senha e problemas de inicialização. O que mudou no reset de senha em relação do 6 para o 7? Na versão 7 é necessário acrescentar aí o parâmetro no kernel, o rd.break, o enforce igual a 0, que é se o caso ele não estiver ativo ou não, e acrescentar aí o restante, né? O s init igual a /bin /bash, está shell do usuário. Ou posso também utilizar aí o esquema de rescue, né? O systemd units igual a rescue.target também. Vou utilizar aí o rd.break, né? O mais padrão aí mais utilizado. Entrar nesse cara em modo single users, resetando a senha do root e forçando o relabel, né? O auto relabel das partições. O método utilizado para reset de senha na versão 6 para o 7 não funciona mais. Apenas o S ou single ou 1 não funciona. Ele te dá como alterado a senha. Porém, quando você reinicia a máquina, você não consegue logar mais. E assim, se caso você soubesse a senha anterior e quisesse apenas fazer um teste, a senha anterior também vai para o saco. Simular uma falha de processo de boot, né? Vamos causar uma falha, né? Remover um logical volume, rebootar a máquina que ele não vai conseguir subir. E vou remover, utilizar o swap como exemplo e ver como que eu posso contornar isso, né? Remover um device, a máquina não vai conseguir botar. Como que eu vou tratar isso? De forma parcial e de forma definitiva. Utilizar esses dois métodos. Gerência de segurança com Firewall. Quais são as regras do Firewall CMD? As regras do iptables. Proteger um servidor contra brute force, utilizar limite de tentativas de SSH. Limitar a quantidade por conexões. Bloquear o usuário por determinado tempo e porta também. E fazer log disso, logando essas informações. Liberar e bloquear serviços, portas, IPs e rede. Trabalhar com flags, né? Sim, envio de pacotes. Isso não é o sim, isso mesmo, sim, enviando, requisitando, não enviando, requisitando, não, uma determinada conexão. Isso para TCP, o DP não trabalha com essa flag. O ACK é um retorno de OK, aceito, um RST de reset, a conexão foi descartada, rejeitada, enfim, entre outras séries de flags que eu posso trabalhar com isso. Trabalhando com resposta CMP, o echo reply, echo request, e algumas regras de reject e drop. Bom, era isso que eu queria mostrar aí. Esse overview, um curso extenso, com todos os tópicos abordados aí na prova que for prestar a prova RHCSA. E particularmente, quem não for prestar a prova RHCSA, esse curso é mais voltado para a formação de administradores Linux, para que tenham uma capacidade melhor para administrar ambiente de alta criticidade, devido a abordar todos os tópicos, o qual você vai encontrar aí em ambientes mais diversos possíveis. Todos os serviços, basicamente a empresa vai ter, né, os serviços básicos, do básico a um pouco mais avançados, que a empresa vai ter. Todos os tópicos é abordado de forma prática. Qualquer dúvida, só encaminhar e-mail que eu retorno assim que possível. E é isso que eu queria mostrar. Aguardo vocês aí durante o curso. Aqueles que não forem fazer o curso, agradeço pela visita também. E espero vocês.